Você sabia que a medicina fetal evoluiu muito nas últimas décadas, propiciando hoje a detecção precoce de alterações, defeitos congênitos, malformações, mas não simplesmente por curiosidade ou simplesmente por motivo de saber o que está acontecendo, mas principalmente porque é possível muitas vezes intervir nesses bebês antes mesmo deles nascerem. Nós estamos aqui, Rosana, nosso episódio do R3K, Sua Saúde, nossa especialidade, com um convidado muito ilustre. Talvez aí o precursor, o formador de tantos profissionais na área de medicina fetal, Dr. Antônio Moron, que é ginecologista, obstetra, líder lá da medicina fetal do Hospital Maternidade Santa Joana, e também do Centro Paulista de Medicina Fetal, coordenador científico. Moron, seja muito bem-vindo, que honra e que prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Renato, um prazer muito grande, Rosana, é tão bom estar aqui com vocês, falar de um assunto que nós tivemos por muitos anos, vivenciado isso no nosso cotidiano, e realmente é um assunto que nos une, né? O pediatra, a medicina fetal e o pediatra, o infectologista e o pediatra. O infectologista nem tanto, não precisa tem dele. muita coisa conosco, é fantástico isso aí. Nós mudamos o perfil de mortalidade infantil no país, né? O país, há um tempo atrás, algumas décadas atrás, a grande carga da mortalidade infantil eram as doenças infecciosas, o sarampo, a diarreia, as pneumonias, a coqueluche, e nós mudamos para um padrão mais perto de primeiro mundo, onde as causas perinatais respondem por boa parte dessa mortalidade infantil, infecções do berçário e as malformações congênitas. Sim. Ou seja, a atuação da medicina fetal vem de encontro a uma situação epidemiológica no nosso país, onde precisamos investir cada vez mais, melhorando a qualidade desse pré-natal. Mas vamos começar do começo, Moron. O que é a medicina fetal? Como é que a gente define medicina fetal? Vamos tentar entender, para explicar para quem nos ouve o que é. A medicina fetal ela é uma ciência, hoje pode dizer, uma área do conhecimento importante, que ela esteve sempre junto com a obstetrícia, né? E tinha professores que falavam que a obstetrícia é indivisível, a mãe e a criança, mas o volume de conhecimento e especializações, elas caminham juntos, mas tem que ter profissionais que se dediquem mais especificamente para uma área ou outra. E a medicina fetal, ela teve o seu gancho de aparecimento, foi a ultrassonografia, porque até então nós não tínhamos como examinar e acompanhar o crescimento e o desenvolvimento fetal. E nós tínhamos só o raio-x, que era agressivo e proibido, né, na grávida. A radiação, né? Exatamente. E na década de 70, 80, começou a ultrassonografia e ela permitiu um exame não agressivo que pode ser repetido quantas vezes você quiser no mesmo dia e que não oferece risco para a mãe ou para a criança. E isso fez com que nós pudéssemos entender o crescimento e desenvolvimento do feto desde as suas fases mais iniciais. Hoje, você tem a representação do ultrassom dentro do útero a partir de 4 semanas. Você consegue ver já o saco gestacional com 4 semanas. Com 5 semanas já vê estruturas embrionárias. Com 5 semanas você vê o crescimento do embrião. E no início de 6 semanas já vê o batimento cardíaco. Então, eu achei que era 8, já baixou para 6 semanas. E aí você vai... E criou-se até esse sonoembriologia, desenvolvimento fetal. E foi possível você acompanhar o que é normal e o que não é normal, e isso fez com que profissionais se dedicassem a essa área do conhecimento, do desenvolvimento, para identificar o que é normal, o que é alterado e aquilo que você falou muito bem, que tipo de intervenções possíveis você possa ter para melhorar o resultado daquela criança. Eu ia chegar exatamente nisso. Primeiro, falar que é uma alegria ter você aqui, né? Eu acho que a gente trabalhou muito tempo junto, continuamos trabalhando. Sim. É o que você falou, a medicina fetal é absolutamente multiprofissional, né? Você tem muitas parcerias com a pediatria, com a neurocirurgia, com outros cirurgiões e assim vai. E nesse objetivo da medicina fetal, do desenvolvimento desse feto, acompanhar tudo isso através de ultrassom, como você comentou,
Uma vez que você diagnostica alguma coisa, tem como intervir, tem como tratar? Quanto mais precoce, melhor. Fala um pouco do teu dia a dia no sentido desses casos e principalmente na intervenção no sentido de mudar e melhorar o prognóstico de um feto que eventualmente tem algum problema no seu desenvolvimento. Sem dúvida. E uma das coisas mais importantes, Rosana, é a questão de definir a idade gestacional. Um dos grandes equívocos que às vezes ocorrem é você não ter definido a idade gestacional no início da gravidez. E a ultrassonografia, ela ajuda o obstetra, comparando com a data da última menstruação e a avaliação ultrassonográfica, definir: eu estou com 12 semanas, eu estou com 16 semanas, eu tenho certeza da idade gestacional. E aí, por exemplo, você observa que essa criança tem um desenvolvimento menor, ou tem alguns marcadores que possam indicar uma anomalia genética, por exemplo, e você pode, com isso, fazer exames específicos, né? Você pode dosar hoje uma coisa importante, que é a pesquisa do DNA fetal no sangue da mãe, que é um método não invasivo. Você colhe o sangue da mãe e pesquisa o DNA fetal e pode identificar anomalias usando o sangue da mãe. E olha, uma coisa interessante, até o tipo sanguíneo do feto. Se é RH positivo ou RH negativo. E era a grande preocupação, a mulher é RH negativo e o marido positivo, e o meu filho é positivo ou negativo. É possível, bem no começo, você fazer isso. Ou identificar o risco de uma anomalia. E você pode fazer um procedimento invasivo, por exemplo, de colher a amostra de sangue ou de líquido amniótico do feto e confirmar se tem ou não uma doença genética ou não, e eventualmente até uma doença infecciosa. Então, às vezes, o citomegalovírus, por exemplo, né? o Zika vírus, o toxoplasma, né? Então, isso realmente permite que você, em conjunto com outros profissionais, aí é o bacana da especialidade da medicina fetal, que ela não está presa só dentro da obstetrícia, ela busca conhecimento de outras áreas, por exemplo, infectologia, da pediatria, da cirurgia, da neurocirurgia, da cirurgia pediátrica, assim por diante. Então, é muito rico e você vai discutindo possibilidade de intervenções. E chega, por exemplo, a transfusões intraútero, que você medicamentos pode... também, medicamentos também. E hoje, uma coisa que hoje, na citomegalovirose, hoje uma repercussão importantíssima, né? Que está mudando essa abordagem da citomegalovirose. E uma coisa interessante, por exemplo, a prevenção, que hoje as vacinas hoje podem dar, usando o organismo da mãe, você prevenir tardiamente, após o nascimento, que essa criança venha a ter na primeira infância uma infecção, né? E isso é muito importante, esse lado preventivo que você pode ter. E hoje o mais radical que possa ter dentro das intervenções seria as cirurgias fetais, que ela começou nos anos 80, ela foi evoluindo, ela foi direcionando para um grupo de anomalias. As mais importantes seria a mielomeningocele, que é um defeito da coluna do bebê. Ela teve estudos bem feitos, randomizados, criou-se critérios para a sua indicação, mostrou que é um benefício real para a vida daquela criança, embora tenha o risco materno, mas quando bem indicado tem o seu lugar. E aí surgiu nessa possibilidade outras intervenções, por exemplo, nas gestações gemelares, na hérnia diafragmática e outros tipos que hoje vai aumentando. Então, quer dizer, o campo é muito vasto, a ciência vai evoluindo e a medicina fetal vai incorporando progressivamente esses conhecimentos. E se você me permitir, Renato, uma coisa importante, medicina fetal não é tratamento só, é saúde do feto. Quando você identifica um grupo dentro da população, que são os fetos, como a criança, que é a pediatria, como que é o idoso, saúde do idoso, saúde da criança, a gente precisa ter claro na nossa população a saúde fetal. Eu tive a oportunidade, na Faculdade de Saúde Pública, criar uma disciplina de saúde fetal, que é um conjunto de ações que a gente pode trazer para dentro da população para otimizar
a saúde da criança. A criança tem o direito também de ter saúde, ter exames para avaliar a sua saúde, ter direito a intervenções que beneficiem a sua saúde. Perfeito. E esse conceito é importante para a população, né? Perfeito. Eu acho que é ótimo a gente tocar nesses assuntos, porque você abre uma janela de múltiplas opções terapêuticas, né? Desde cirurgias para correção até algo menos invasivo, né? Como você falou. Eu lembro de uma das primeiras vezes que eu ouvi falar nisso, há muito tempo atrás, lá no nosso hospital, no Santa Joana, que a mãe tinha com a bolsa rota, tinha perdido muito líquido e foi se fazer uma amniofusão, ou seja, a gente foi infundir um líquido semelhante ao líquido amniótico dentro da bolsa. Era uma novidade naquela época, a tal da amniofusão. E por aí vai, né? Os avanços todos. Eu queria só fazer uma pergunta em relação às doenças renais, né? Que muitas vezes tem obstrução, perde-se um rim, se você não faz algo... E às vezes você consegue fazer cirurgias paliativas ou mesmo corretivas, né? Dentro do útero. Conta um pouquinho para a gente desse espectro das doenças do rim do bebê que está se desenvolvendo e como a gente pode interferir e mudar esse prognóstico dessa criança depois que ela nasce, né? Sem dúvida. E esse grupo que mais se beneficia são aquelas chamadas obstrutivas. Particularmente onde tem a obstrução da uretra, da parte onde da bexiga, da terminal, a urina sai da bexiga e vai para o líquido amniótico. Então, isso faz com que haja uma distensão da bexiga, dos ureteres. Tem uma obstrução, né? E você tem obstrução e dilata os rins e isso progride e tem uma insuficiência renal. A criança vai precisar de diálise ou, às vezes, ela vai ter transplante renal. A intervenção, quando bem indicada em momentos oportunos, você pode colocar uma válvula que faz as vezes da uretra. Faz um desvio. Desvio. Tira a urina da bexiga e põe no líquido amniótico. Ou hoje tem a possibilidade de você entrar com uma sonda dentro da bexiga e, por laser, você abrir o caminho, queimar ali para que haja desobstrução. E isso melhora bastante. Às vezes, você não consegue e não tem tempo oportuno. O líquido diminui, comprime o tórax da criança e o pulmão deixa desenvolver. E passa a ser pequenos e, quando ele nasce, ele não consegue fazer a função respiratória da criança. Hoje tem um método que é chamado amniofusão, que você coloca soro de forma sequencial e não deixa a compressão do tórax. E você permite que os pulmões da criança vá desenvolvendo. Nós temos lá no Santa Joana inúmeros exemplos de criança que não conseguimos preservar os rins, mas conseguimos preservar a função pulmonar. E aí o pediatra, junto com o urologista, o nefrologista pediátrico, eles caminham com a criança e preserva a vida da criança, que no passado estava condenada a ter um insucesso muito grande. Moron, a gente está falando com um público que não necessariamente está visualizando o que é uma cirurgia fetal, né? Eu mesmo, quando você começou lá, eu falei, que história é essa? Como assim? Abre como, né? Tem a mãe, tem o útero para chegar... Então, eu queria que você, de uma forma muito simples, falasse um pouco de como opera o bebê, o anestesista, porque é tudo um pouco diferente, né? E principalmente de riscos. É algo que, óbvio, tem seus riscos, por isso que toda hora você está falando, quando bem indicada e no momento adequado. Sim. Você repetiu isso pelo menos 2 vezes. Então, eu imagino que esta frase tem relação no sentido de minimizar riscos. Então, isso é importante, porque você, para fazer uma cirurgia fetal, você tem que ter o organismo da mãe e você tem que estar muito preocupado em preservar a saúde da mãe. Então, você tem que entender os riscos que a mãe tem de saúde, de hipertensão, diabetes ou outra intercorrência, e propor para ela que esse procedimento, ao ser feito, vai visar preservar a sua saúde e não colocá-la em risco por fazer a cirurgia fetal. Qualquer mãe, Rosana, que se disser que o filho dela precisa de uma cirurgia, ela permite, ela quer ajudar o seu filho. Às vezes, mesmo o risco, sabendo que ela exatamente. Tem risco. E nós temos que ter a responsabilidade de preservar as suas condições de saúde. Então, a avaliação pré-operatória é fundamental. Ter anestesistas bem preparados para cuidar do binômio
da mãe e da criança durante o procedimento. Porque a anestesia é feito, lógico, Na mãe. para a mãe, Isso. e via, lógico, circulação fetal, etc., Exato. você acaba tendo Exatamente. secundariamente a anestesia do feto. Então Exatamente. deve ser algo, é o que você falou, é o binômio que está aí. Mas não binômio. deve ser igual uma anestesia, alguém que não está grávida. Deve ser uma anestesia com drogas, doses talvez diferentes. Exato. Você pode usar uma hack, você pode fazer anestesia geral. E às vezes a gente faz anestesia do feto. É isso que A eu ia gente perguntar. entra com a agulha na coxa do bebê, faz uma injeção intramuscular e você dá anestésico para a criança. Porque o feto tem dor também. E tem Abre dor. o útero, vamos Isso, lá. isso. Abre o útero, daí tem lá o feto no líquido amniótico. Você tem que retirar o feto Não, de não, dentro do útero? não. Não, você faz tudo lá dentro. Então, você faz uma abertura do abdômen. Nós estamos falando agora da cirurgia fetal aberta. Tá. Então, você tem que abrir o abdômen da mãe, você tem que tirar o útero do abdômen e, guiado pelo ultrassom, você vê qual a janela que você pode entrar, que não tem a placenta, que pode, Lógico. você não pode cair em cima da Lógico. placenta, e está mais próxima da região que você vai operar. Então, você posiciona o bebê na posição correta, abre em cima e você faz uma abertura pequena. Hoje a gente abre 2 centímetros, a abertura é pequena mesmo, e você expõe a área que, juntamente com o cirurgião da especialidade, ou o neurocirurgião, o cirurgião pediátrico, ou um urologista, ele entra conosco e ele vai fazer o procedimento do feto. Não sou eu que vou fazer a cirurgia da mielomeningocele, é o neurocirurgião. Certo. Não sou eu que vou operar a hérnia, O rim é o especialista. E a gente, terminada a cirurgia, você fecha o útero, repõe o útero dentro da cavidade abdominal da mãe, fecha o abdômen e a gravidez continua. E você vai acompanhando até o momento adequado do parto. E cuidando agora da mãe e da criança, porque os dois são seus pacientes. Pós-operatório. O pós-operatório é muito tranquilo, viu? É. Porque você, em geral, a paciente fica 2 a 3 dias no hospital e ela tem uma recuperação muito boa e você, claro, ela vai ter o incômodo da laparotomia, da abertura do Claro, abdômen, uma cirurgia. mas que você pode corrigir. Agora, esse é o tipo da cirurgia aberta. Aberta. Nós temos hoje um elenco enorme de mielomeningocele, malformações de tumores fetais, tumor pulmonar, hidrocefalia. Nós temos um elenco grande que você pode usar essa abordagem. Mas tem a fetoscópica, que é aquela que você não abre o abdômen da mãe. Você, guiado pelo ultrassom e também por um endoscópio, que você entra dentro da cavidade Uma abdominal, cavidade uterina, e ela tem uma luz, uma lente, e você põe, juntamente com o laser, por exemplo, pode queimar vasos sanguíneos da placenta, pode colocar um balãozinho dentro da traqueia do bebê na hérnia diafragmática. Então, existem inúmeras possibilidades que você pode fazer também. Que é como se fosse uma cirurgia laparoscópica. Isso. Só que Exatamente. dentro a cavidade Isso. não é o abdômen, a cavidade é a cavidade Exatamente, uterina. que é a chamada minimamente invasiva. Minimamente invasiva. Não, é incrível, né? A gente está falando de uma forma muito fácil, muito simples, mas é incrível a gente imaginar avanço espetacular, que né? há não tantos anos atrás era inimaginável Sim. fazer isso. Então, quando você detectava, fazia diagnóstico de uma malformação, de alguma coisa, uma hidrocefalia, sei lá, você não tinha muito o Sim. que fazer. Você tinha que esperar esse bebê nascer para ver o dano que infelizmente aconteceu durante aquela gestação para depois poder intervir. Então, é fantástico essa transformação. Mas eu queria saber, isso tudo, nós estamos falando de Grupo Santa Joana, estamos falando do Instituto Paulista de Medicina Fetal. Eu queria saber no SUS, como é que está a nível Brasil, né? No sentido de que se as pessoas que utilizam o SUS também têm acesso a esse tipo de tratamento, a esse tipo de saúde fetal. Isso eu acho fundamental você ter tocado nesse assunto, que é uma preocupação, acho que, de todos nós, né? O SUS é importantíssimo no nosso país e a grande maioria da população depende do SUS. E eu tenho a felicidade, Rosana, de que tudo que começou com medicina fetal e cirurgia fetal, eu comecei no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina.
Eu devo toda a minha formação de ultrassonografia, de médico fetal e de cirurgião fetal à Escola Paulista de Medicina, que me deu a oportunidade de, juntamente com pessoas brilhantes que tem lá e toda a proteção de uma instituição séria, voltada ao SUS, e deu que essas técnicas fossem estruturadas, experimentadas de forma bastante responsável e que hoje continua dentro da Escola Paulista de Medicina, dentro do Hospital São Paulo, essa prática de diagnóstico e terapêutica, ela continua. E o que é bom, Renato, é que nós hoje vemos no Brasil inúmeros centros ligados ao SUS fazendo isso. Isso é motivo de alegria para todos nós. Lógico, né? Fantástico. E você citou uma coisa importante, que quando você fala em morte infantil, os pediatras evoluíram muito, reduziram a nossa estatística semelhante à de países desenvolvidos. Mas hoje, Renato, nós temos que 75% dos óbitos que ocorrem no primeiro ano de vida, eles ocorrem da vida intrauterina ou de problemas relacionados ao parto. Isso, causas perinatais. Perinatais. E isso é uma grande responsabilidade, que isso que você estava falando, Rosana, que é a questão do direito à saúde. E por isso que eu falo de saúde fetal. E quando nós acordarmos por esse assunto no nosso país, onde as autoridades de saúde elas pegarem essa bandeira, dizer o feto é um indivíduo, é um paciente sujeito de e é um direito. Cidadão. É isso aí. É um cidadão também. E ele vai ter um programa especial de saúde fetal. E aí está no bojo todas as intervenções, diagnóstico, terapêutica e prevenção. E isso vai ser extremamente importante para todos nós. Eu acho que isso é a grande contribuição que a medicina fetal pode trazer na saúde perinatal. Quem está nos ouvindo, Moron, obviamente quer saber, ok, estou grávida, estou começando minha gestação, o que eu posso fazer para prevenir que meu bebê nasça com algum defeito? A gente utiliza o ácido fólico, já é algo muito clássico para prevenção de problemas na coluna, do tubo neural. Tem algo mais hoje em dia que a ciência avançou na dieta, no medicamento, em vitaminas? O que uma gestante que está nos ouvindo hoje pode fazer? Ela acabou de descobrir que está grávida para ter um bebê mais saudável possível. O que ela pode diminuir o risco de problemas na sua gestação? Eu acho que eu iria um pouquinho mais... Antes de engravidar. Antes de engravidar. O segredo está aí. Planejamento reprodutivo. Então, o ideal é que a mulher ela engravide no momento que ela está psicologicamente, fisicamente em boas condições. E que ela possa ter um cuidado consigo mesma em relação a como está meu peso, como está minha pressão arterial, minha dieta. Eu tenho que fazer algum preparo, eu tenho que fazer uns ajustes na minha vida. As vacinas, Vacinas, né? É aí que eu acho que vai fazer a grande mexida no tudo. É claro que algumas gravidezes são não planejadas, mas hoje a maioria tem o seu momento de planejar a sua gravidez. Então, aconselho um planejamento reprodutivo pré-gestacional. Então, avalie isso com o seu médico, com as suas condições de saúde e tente corrigir aqueles desvios que você tem. E atuar preventivamente, como você falou, das vacinas, fundamental para isso. E uma vez grávida, e aí, em termos de intervenções, você tem aí coisas fantásticas, que é a suplementação do ácido fólico, você tem a possibilidade de você tratar um diabetes que não foi diagnosticado anteriormente, você pode o hipotireoidismo, né? A mulher sabe que ela não tem uma tireoide que funciona adequadamente, ela vai precisar de uma suplementação da tiroxina, do hormônio tiroidiano, e inúmeras possibilidades que podem melhorar a condição para ela ter o seu filho. Perfeito. E o fundamental é o pré-natal precoce. Quanto mais cedo, melhor. O obstetra vai ter tempo de conhecer melhor o seu paciente, fazer uma avaliação melhor da sua saúde, acompanhar a sua gravidez primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Cada momento tem intervenções importantes e não deixar de seguir esse calendário. Isso protege a mulher e protege o seu filho. Isso é fundamental. Perfeito.
A gente tem visto, Moron, um aumento muito grande das gestações frutos de medicina reprodutiva, né? Seja fertilização in vitro e outras formas de medicina reprodutiva. Essas mulheres, claro, elas fazem esse preparo, que você muito bem Sim, salientou, antes de engravidar, sim, porque já faz parte daquela evolução de quem vai ser submetido sim. a uma FIV. Apesar disso, ou mesmo assim, a gente tem visto um aumento de números, seja de malformação, algum problema na saúde fetal vindo dessa medicina reprodutiva assistida? E mais emendando essa pergunta, a idade avançada das mulheres engravidavam mais cedo, uma geração Sim, atrás. Agora elas querem trabalhar, se estabelecer, sim. deixa para engravidar mais tarde. A gente vê gravidez perto dos 50, até acima dos 50 anos. Isso aumenta o risco também? Aumenta. Mas hoje tem a possibilidade do congelamento de óvulos, que é uma coisa que muitas pessoas, quando podem, tem sido muito positivo. Então, ela não está podendo engravidar agora, ela pode fazer um congelamento Tem alguma idade limite? e estima-se entre 35 e 37 anos Anos. De seria o idade. ideal. Eu acho que seria o ideal. E ela vai ter que guardar os seus óvulos e ela mesma vai ser doadora dela mesma, né? Então, a hora que ela quiser. Mas a idade é importante, né? A idade é um fator de risco porque você vai usando os óvulos mais que se expuseram ao ambiente, os problemas de saúde que a pessoa teve. São aqueles óvulos que respondiam menos ao estímulo hormonal da ovulação. Então, isso é um fato importante. Mas hoje, você, quando pega uma paciente que fez uma fertilização in vitro, por exemplo, ela estudou bem. Mas, em geral, são pessoas que, às vezes, têm outros problemas de saúde junto, e não é a fertilização in vitro que vai trazer problemas, mas é o conjunto. E como você tem o processo que é da fecundação fora do útero, você tem os fatores epigenéticos. Quando você tem os fatores genéticos, que está relacionado ao DNA, mas você tem os fatores do ambiente, que vai atuar os fatores epigenéticos, que claramente podem atuar, aumentando isso, que é essa preocupação que você colocou. Por isso, essas pacientes têm que ser seguidas, tem que ter um protocolo específico de acompanhamento para elas, para garantir que você está atento àquelas possibilidades que ela tem em função de ter sido uma fertilização in vitro. Perfeito. Eu queria tocar no assunto que é talvez meio polêmico, e sem nenhum juízo de valor, claro, que é países que permitem o abortamento. Vamos dizer que você fez a sua medicina fetal, descobriu um feto, não vou dizer anencéfalo, que é a nossa lei, mas que tem uma malformação, que tem uma síndrome genética, ou que é ou não compatível com a vida. Isso mudou nos outros países a relação da opção da gestante falar não quero levar adiante essa gestação, países que permitem, como que a medicina fetal entrou nessa discussão do aborto, no caso legal ou não legal no nosso país? Então, isso é um fato que você vê uma desigualdade muito grande de condutas de um país para outro. E a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai num congresso, por exemplo, você coloca uma posição de um professor, de um pesquisador, e você preocupado que é implementar em nosso país. E aqui nós tratamos dentro de brasileiros que vivem num contexto legal do Brasil. E a gente tem que atuar dentro disso. Com as nossas legislações. Exatamente. Claro. Quando a medicina fetal começou na Escola Paulista de Medicina, essa foi uma grande preocupação. E foi muito interessante, né? Ética. E foi muito interessante, foi que nós passamos a trabalhar próximo do judiciário. Os juízes nos ajudaram muito. Então, porque há situações onde nós tínhamos essa pressão de ser uma anomalia grave, uma anomalia que tinha uma expectativa de vida muito pequena, e que naquela época era chamada de letais, hoje a gente evita muito essa palavra, mas que os juízes, eles traziam dentro de uma proteção legal que você estava atuando dentro de uma proteção do Estado, para que o exercício médico fosse feito de uma forma responsável e protegida, e com toda a transparência possível. Isso que é importante, a transparência e o respeito pela mulher, pela criança, pelo esposo e pela família. E pelos médicos também. O médico tem que ter o direito de opinar
o que ele pensa daquela situação, e você tem que respeitar as suas limitações ou as suas ideias sobre aquela questão. Eu acho Complexo, que isso hein? é complexo, mas isso hoje a gente sente que transita de uma forma muito tranquila dentro da parte ética e médico-legal, e os hospitais já entendem bem isso quando há necessidade de trazer o paciente para o hospital. Eu acho que isso hoje é um problema mais ou menos bem equacionado, e a gente tem a proteção legal e ética para que o profissional possa atuar. Mudando um pouco, mas falando mais de você como médico, como pessoa, eu acho que você é um dos pioneiros no nosso país em relação, em especial, às cirurgias fetais, né? A medicina fetal como um todo, mas em especial... Você já teve curiosidade de saber quantas cirurgias você já fez, já entrou? Como é que... Você tem alguma estatística em relação a isso? Porque é algo que, como eu falei, é uma realidade muito mais, apesar de você ter comentado que já tem em outros locais do nosso país, uma realidade muito dos grandes centros, né? Eu acho que é algo que quando a gente sai, vai para outros estados, falar disso é outro mundo, né? Então, me fala um pouco aí de você, como médico, como pioneiro em relação a isso. Rosana, eu tive a sorte de estar no lugar certo, no momento certo. A Escola Paulista de Medicina foi um dos primeiros centros que recebeu ultrassonografia. Desde o meu primeiro ano de residência, eu usava ultrassom. Eu tinha professores maravilhosos dentro da obstetrícia que sabiam muito bem ultrassonografia e ensinaram para a gente. Então, para mim, foi muito fácil, porque eu fiz a residência de obstetrícia junto com a ultrassonografia. E passei a usá-la do cotidiano após terminar a residência. E aí, dentro da obstetrícia, eu tive a oportunidade, com o apoio da direção da escola e do departamento, de fundar a disciplina de medicina fetal. Nós hoje temos uma disciplina que forma médicos especializados em medicina fetal, e nós damos aulas de medicina fetal na graduação. Então, o aluno, durante a graduação, ele é ensinado sobre medicina fetal. Então, eu pude exercitar toda a amplidão da medicina fetal num ambiente de extrema proteção e segurança. Acadêmico. Acadêmico, né? E, graças a Deus, eu não contei quantas cirurgias eu fiz. Eu acho que eu fiz bastante, algumas mais, outras menos. Mas eu acho que isso nos deu a oportunidade de formar inúmeras pessoas. Hoje nós temos um número grande de profissionais que tiveram contato na Escola Paulista de Medicina, no Hospital Santa Joana, no Centro Paulista de Medicina Fetal, pessoas que puderam desenvolver e voltar para suas regiões onde trabalham. E nós tivemos um prazer enorme de fazer a primeira cirurgia de meningocoele na Universidade Federal do Ceará, com 3 professores egressos do programa de doutorado da Escola Paulista de Medicina. Quer dizer, dentro do ambiente acadêmico de uma maternidade que é o MEAC, com toda a infraestrutura, e nós fizemos, juntamente com eles, uma cirurgia lá com toda a nossa equipe, o professor Sérgio Cavalheiro, o Maurício, todas as pessoas que foram lá para dar início ao programa de cirurgias fetais na Universidade Federal do Ceará. Então, isso é muito importante. Muito. Né? Você dá continuidade, né? E você consegue com que a ciência, de uma forma séria, acadêmica, chegue, né, nos outros locais que seriam difíceis. Nós só temos a agradecer, Muito né, bom, Rosana? muito Que aula, bom. que conversa boa, Moron. Obrigado, Muito obrigado por estar conosco. Acho que todos aí que nos escutaram, que nos escutam, tiveram oportunidade de conhecer um lado que é muito pouco divulgado, ao meu ver. A população conhece muito pouco sobre isso. E sorte do Grupo Santa Joana, do Centro Paulista de Medicina Fetal, da Unifesp, que passou tanto tempo lá como professor, ter você à frente desses serviços, que realmente mudou, né? Transformou, na verdade, a medicina fetal, criou e transformou a medicina fetal em algo muito, muito do dia a dia hoje, real, abrindo um leque de oportunidades aí para tratamento. Algo que você falou eram gestações fadadas ao insucesso e que hoje a gente tem opção que não se imaginava há tempos atrás. Eu convido a todos que nos acompanham aqui que continuem nos seguindo no R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade. Nosso Instagram é R3K Oficial. Rosana Richman, Renato Kifuri, @Rosana Richman e Renato Kifuri, os nossos Instagrams também. Acompanhe a gente nos tocadores de podcast, no Spotify, no YouTube.
onde esse e outros episódios vão estar sempre disponíveis. E, claro, acompanhe aí o Centro Paulista de Medicina Fetal, do Dr. Antônio Moron, que pôde nos brindar com todo esse conhecimento, essa experiência e com a simpatia que sempre lhe é peculiar. Moron, de verdade, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado, Renato. Foi uma experiência maravilhosa com dois amigos. Os E a amigos de longa data, hein, Moron? E que a gente sempre compartilhou coisas desse assunto e com muito respeito um pelo outro. É isso. E a gente, Não necessariamente a gente concorda com tudo, com mas- certeza. Mas que deu assim isso aí. uma amizade, uma confiança muito grande que foi se formando ao longo desses anos. Eu Muito também obrigado por essa oportunidade. Só posso agradecer a conversa e falar que hoje nós conversamos com alguém que realmente faz parte da história da medicina É do isso aí. nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado.